A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, lições editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Missões Transculturais no Novo Testamento. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 e nesse trimestre nós estamos estudando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós já passamos por três lições até aqui, e na lição de número 1 nós estudamos a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico, trazendo aqui a introdução para esse quarto trimestre. Na lição de número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E na última lição que nós estudamos, que foi a lição de número 3, trouxe o título Missões Transculturais no Antigo Testamento. E agora, no próximo domingo, melhor dizendo, no dia 22 de outubro de 2023, estaremos estudando a lição de número 4, que estará trazendo o título Missões Transculturais no Novo Testamento. E o texto áudio nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da Igreja a sucessora dessa sublime tarefa. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Isaías, capítulo 61, os versos 1 e 2, e em Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 20, que nos diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E os hinos sugeridos para essa lição os hinos de número 376, 378 e 471 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no canal Levi Modesta Silva no YouTube por hinos sugeridos, lição 4, Missões Transculturais no Novo Testamento, que você vai encontrar os 3 louvores na sequência para o elevo espiritual. Vai ficar para poder facilitar para você, está essa foto aqui, né, com o título, para poder facilitar para você ir logo abaixo, o título Hinos Sugeridos, lição de número 4, Missões Transculturais no Novo Testamento. Ok? Se porventura às vezes o nome ficar acima dos 100 caracteres, que é permitido no título do vídeo, aí eu acabo adicionando 3 pontinhos à frente da última letra, para poder dizer que não encerrou ali. Então, só para poder dar uma ênfase aqui. Dando sequência aqui, o comentário e introdução dessa lição nos diz assim: no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, conforme nós vemos em João capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores.
Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumento de um verdadeiro trabalho missionário. E a palavra-chave para essa lição é Novo Testamento. E no primeiro tópico vai estar trazendo o título O Deus missionário revelado no Novo Testamento. No primeiro subtópico, a Bíblia mostra um Deus missionário. No segundo subtópico, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. No terceiro subtópico, a igreja à luz desta revelação. No segundo tópico, traz o título Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. No primeiro subtópico, nos Evangelhos. No segundo subtópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. No terceiro subtópico, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. No terceiro tópico, traz o título A Missão Cumprida nas Cartas e no Apocalipse. No primeiro subtópico, nas Cartas Paulina. No segundo subtópico, nas Cartas Gerais. No terceiro subtópico, no Apocalipse. E vindo agora para o livro de apoio, no capítulo de número 4, que está trazendo o título Missões Transculturais, no Novo Testamento nos diz: Missões é a suprema tarefa dada à igreja por Deus, e que ela, seguindo o exemplo de Cristo, deve proclamar com palavras e ações o reino de Deus, chamando todos ao arrependimento e à fé em Cristo. Enquanto no Antigo Testamento tinha a tendência centrípeta, o Novo Testamento demonstra claramente a atitude ativa, ou seja, a centrífuga. Agora a igreja tem que sair para alcançar o resto do mundo. No Novo Testamento, encontramos a igreja realizando missões centrífuga, que, em física, é a força rotativa que impele os objetos de um centro para fora, ou seja, é a igreja primitiva enviando missionários para fora dos seus limites culturais, com o objetivo de atingir outros povos. Em Lucas capítulo de número 10, versículo 2, a palavra enviar no grego é akábalo, e dá o sentido de tirar com força ou lançar para fora. Portanto, a natureza da missão da igreja é a missão centrífuga, que requer ir a outras gentes e ganhá-las, onde quer que se encontrem, para Cristo. Depois de ganhá-las para Cristo, devem ser formadas extensões da igreja no seu próprio país. Em seguida, esse mesmo povo levará a cabo missões centrífugas saindo a pregar. A teologia no Novo Testamento é evidentemente missionária. Enquanto o povo de Israel falhou no seu propósito missionário, Deus decidiu organizar um novo povo, que é a igreja no Novo Testamento, que designou a tarefa missionária. O clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento. A palavra de Deus ensina que a responsabilidade primeira da igreja é executar a obra missionária. Entendemos claramente que tal responsabilidade é tanto coletiva como individual. Enquanto a responsabilidade coletiva, a igreja é visto como reunião ou assembleia dos salvos. Já como individual, refere-se a cada crente como membro integrante da igreja. O clímax dos propósitos universais de Deus para a redenção do homem é atingido no Novo Testamento, através da nova aliança na pessoa de Jesus Cristo. Desde a promessa da semente da mulher em Gênesis capítulo 3, versículo 15, passaram-se cerca de 4 milênios.
missiólogo europeu Johannes Verger diz o seguinte acerca do Novo Testamento: do começo ao fim, o Novo Testamento é um livro missionário. Ele deve sua própria existência ao trabalho missionário das igrejas cristãs primitivas, tanto a judia como a helenística. O Novo Testamento é um livro missionário em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. O Novo Testamento é mais a teologia em ação do que teologia em razão e conceito. Trata-se de uma teologia missionária. Os evangelhos são recordações vivas da pregação missionária e as epístolas, mais do que uma forma de apologética missionária, são instrumentos atuais e autênticos do trabalho missionário. No Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, conforme nós vemos em João capítulo 20, versículo 21. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Jesus disse aos seus primeiros apóstolos: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4, versículo 19. José Satírio dos Santos e Judson Canto, na obra Missão em Cúcuta, observam: cada crente no Senhor é um missionário cultural entre os não salvos do seu próprio povo em sua própria cultura e língua. Missionário é uma pessoa com chamada divina para o ministério que deixa o seu país para ministrar a um povo de cultura ou civilização diferente. A Igreja de Cristo é o instrumento de Deus para atingir os seus propósitos na terra. Ela recebeu a ordem de evangelizar o mundo, e esse é o grande desafio da Igreja de Cristo antes de subir aos céus. O Senhor deixou a ordem mais importante aos seus discípulos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Fazer missões é, portanto, uma ordem, um mandamento bíblico e não meramente uma opção, um parecer ou uma recomendação. O Espírito Santo é o poder para as missões. Os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até serem revestidos desse poder, pois não podiam começar a obra de Deus sem o revestimento de poder. O Espírito Santo conduz os discípulos a entenderem que o Evangelho também é para outros povos. Ele guia os obreiros ao campo missionário e chama os obreiros às missões transculturais. Atos capítulo 10, versículo 44 e 49, e Atos capítulo 8, versículo 26, Atos capítulo 16, versículo 6 e 7, e Atos capítulo 13, versículo 2. Primeiro tópico: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Primeiro subtópico: a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse é um livro eminentemente missionário, em razão de que a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, versículo 21 e João capítulo 3, versículo 16. Deus possui um plano que envolve todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o seu objetivo. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse desiderato, mostrando ao mundo o grande amor de Deus. E é à luz dessa revelação de Deus que a igreja enfrenta o maior desafio do cristianismo, a inacabada tarefa missionária, cujo âmago é a evangelização. Segundo subtópico: uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O Cristo dos Evangelhos é um Deus missionário.
A mensagem principal dos evangelhos é a vida do Filho de Deus. Jesus é o centro de cada frase dos evangelhos. E a vida de Jesus é o exemplo maior de missão. Muitos missionários deixam as suas casas ou o seu conforto e as suas famílias para irem ao encontro dos necessitados, dos sofridos, dos que estão distantes de Deus. Jesus deixou a sua glória, o seu trono e veio estar entre nós como homem. E mais, ele deu a vida por esta missão. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8. Diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi o missionário por excelência, tendo deixado a glória que tinha com o Pai Celestial e tendo sido enviado por ele. Não foi em vão que David Livingstone, missionário escocês, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Tal afirmativa enfatiza a revelação mais magnífica da palavra de Deus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Terceiro subtópico: a igreja à luz dessa revelação. Não nos esqueçamos de que servimos a um Deus de amor, que trabalha em nosso favor, que é missionário, que não desiste de nós. Somos alvo desse Deus maravilhoso. Saibamos, portanto, que o Senhor conta com cada um de nós nesse processo missionário, para que, indo, façamos discípulos e anunciemos que nosso Deus missionário continua trabalhando. Quando olhamos para os evangelhos, vemos a face de um Deus missionário que larga tudo para buscar o homem, um Deus que não só tem um belo discurso acerca do amor, mas que transforma o discurso em prática e em ação. De acordo com os evangelhos, o papel de Jesus durante o seu ministério terreno é de o enviado e tornar o seu povo missionário. O seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para as pessoas. João capítulo 3, e versículo 4, e Lucas capítulo 15. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Os evangelhos foram escritos quando a igreja estava engajada em missões. Eles foram escritos com o objetivo de que as pessoas pudessem lê-los e chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. João capítulo 8, versículo 32 e 36. Na parábola do semeador, Jesus, ao falar sobre os 4 tipos de terreno, ensinava sobre a reação das pessoas confrontadas com o Evangelho. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 23. Jesus conta uma parábola semelhante em Marcos capítulo 4, versículo 24 a 30. Cada um dos evangelhos termina com a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, Lucas capítulo 24, versículo 44 a 48 e João capítulo 20, versículo 21 a 23. A síntese da grande comissão, através desse texto bíblico, é tornar as pessoas de todos os lugares discípulos de Jesus. Segundo tópico: missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos.
Primeiro subtópico: nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, o poder do Espírito Santo capacitou a Jesus para anunciar as boas novas através da cura dos enfermos, da expulsão de demônios e da libertação dos cativos. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 19, Mateus capítulo 4, versículo 23 e Atos capítulo 10, versículo 38. E os primeiros cristãos e líderes da igreja cristã tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos e nações em todos os tempos. O ministério público de Jesus e o ministério público da igreja no livro de Atos tiveram o início com a experiência com o Espírito Santo. Segundo subtópico: nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontra um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de ter-lhe anunciado o evangelho, batiza-o nas águas. Atos capítulo 8, versículo 26 a 39. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são salvos do amor de Deus, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todos, independentemente da sua nacionalidade. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35 e capítulo 11, versículos 17 e 18. Terceiro subtópico: nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16 e capítulo 3, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 e Tito capítulo 2, versículo 11. Em Atos dos Apóstolos, vemos que, através do ministério de Paulo e seus companheiros, a igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Barnabé, após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram através da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição, foi enviado por aquela igreja, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Antioquia transformou-se na primeira igreja missionária gentia. Atos capítulo 13, versículo 1 a 4. João relata que Deus tem interesse pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, 10 e 13, capítulo 7, versículo 9, capítulo 11, versículo 15. No Pentecostes, vemos mais uma vez os olhos de Deus postos sobre todas as nações, pois ali estavam reunidas pessoas de várias partes do mundo, e todos foram cheios do Espírito, simbolizando assim a ação de Deus sobre toda a carne. Dessa forma, no livro de Atos, percebemos o espírito missionário de Deus trabalhando incansavelmente para levar a igreja a testemunhar o amor de Deus, para fazer com que a igreja deixe de estar fechada nos seus muros, saindo da sua zona de conforto e tenha no seu peito uma verdadeira paixão pelas almas. O Espírito Santo de Atos dos Apóstolos é um espírito missionário. Dentre as muitas funções dele, está a de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus dependeu da unção do Espírito Santo para o exercício do seu ministério. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3 e Lucas capítulo 4, versículos 17 a 20. Alguém já disse que o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. E isso porque todo o livro é pautado na ação do Espírito na vida da igreja. Antes de receberem o poder do Espírito, os discípulos estavam meio que acovardados, sem rumo. Ao receberem a unção do Espírito, tornam-se verdadeiros missionários, impulsionados ao perdidos e cheios de ousadia para anunciar
o grande amor de Cristo. O Espírito Santo não permitiu que os próprios apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fosse a evangelização. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis nas contribuições, o que proporcionava alegria e liberdade para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo, e assim pregassem a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 32 e capítulo 9, versículo 31. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. Atos capítulo 8, versículo 29 e capítulo 13, versículo 2, capítulo 20, versículo 22. Aliás, capítulo 20, versículo 28. Em Atos capítulo 16, versículo 4 a 7, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada, onde e por quem. O Espírito Santo também é o instrutor dos ministros da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 18. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Esse mesmo poder do Espírito Santo concedeu a mesma autoridade espiritual aos discípulos no capítulo 2 de Atos. A finalidade de Deus é que Cristo seja conhecido, amado, honrado e louvado por todos. Jesus é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 4, versículo 2 e 3 o seguinte: perseverai na oração, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Nenhum projeto missionário, nenhuma igreja e nenhum missionário serão bem-sucedidos se não orarem. Uma igreja missionária é uma igreja de oração. Durante o ministério do apóstolo Paulo, o que mais lhe confortava nas suas viagens missionárias era saber que a igreja estava sempre em contínua oração em seu favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 a 11. Toda a igreja deve ter como prioridade a oração e a evangelização e sempre estar orando pelos que pregam a palavra de Deus. De igual forma, cada crente deve ser um coparticipante na evangelização orando. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Paulo estava agradecido à igreja de Filipos, porque era sempre apoiado pela igreja local, que cuidava dele nas suas viagens missionárias. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 20, e 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 12. O missionário deve, primeiro, estar sempre apoiado pela igreja local. Filipenses capítulo 4, versículo 14 e 15. Segundo, ser alguém que sabe contentar-se com o que tem. Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 12. E terceiro, não trabalhar na obra do Senhor visando-os a bens materiais, mas sim frutos espirituais. Filipenses capítulo 4, versículo 17. Terceiro tópico, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. As igrejas das epístolas são missionárias. Em primeiro lugar, porque a maioria é de cartas endereçadas a novas igrejas, nascida do esforço missionário dos apóstolos, principalmente de Paulo. A partir daí, vemos expressões que demonstram que essas novas igrejas nasciam tendo a consciência da missão. Os membros da igreja de Filipos, por exemplo, são chamados a resplandecer como astros no mundo e a preservar a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículo 15 a 16. Os tessalonicenses são descritos como tendo não somente recebido a palavra do Senhor, como também feito com que ela repercutisse nas regiões vizinhas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 a 8. Primeiro subtópico. Nas cartas paulinas. Paulo escreveu as suas epístolas como um missionário.
O seu objetivo era instruir as igrejas nos assuntos teológicos e práticos importantes. Romanos é um livro universal. Todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23. E são culpados diante de Deus. Capítulo 3, versículo 19. O Senhor é o Deus tanto de judeus quanto de gentios. Capítulo 3, versículo 29. Deixando claro o processo pelo qual ambos são salvos. Capítulo 10, versículo 13 a 15 de Romanos. As cartas aos Coríntios ilustram a aplicação universal do Evangelho, mencionando muitos problemas relacionados unicamente aos gentios. A segunda carta, capítulo 5, versículo 18, declara que Cristo morreu por todos e que nos foi dada por Deus o ministério de reconciliação. Capítulo 5, versículo 18 e 19 da primeira carta aos Coríntios, ou a segunda carta aos Coríntios. Em Gálatas, as escrituras abraâmicas de Gênesis são interpretadas com referência a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e 16. A epístola aos Efésios argumenta a favor da unidade da Igreja de Cristo como sendo um único corpo, sem respeito às origens judias ou gentílicas. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Colossenses lida com o problema de uma cristologia desluída, resultado do ambiente não cristão no qual a igreja foi fundada. Tito e 1 e 2 Timóteo lidam especificamente com qualificações para a vocação missionária, como dirigir os assuntos de uma igreja local, bem como preocupações práticas resultantes de uma escatologia falha. Segundo subtópico, nas cartas gerais. As epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões. Hebreus, por exemplo, foi destinado aos cristãos judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. O escritor demonstra a descontinuidade entre a velha e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Capítulo 7, versículo 19 e 22 de Hebreus, a qual, uma vez aceita, a missão de Deus irá levá-los para o centro da vontade de Deus, a fim de realizar a sua vontade, como lhe agrada. Capítulo 13, versículo 20 de Hebreus. No Novo Testamento, as cartas aos Hebreus é única quanto à sua estrutura. Começa com um tratado, desenvolve-se como sermão e termina como carta, Orígenes. Tiago contém a sabedoria prática, tendo como temas reminiscências, tanto da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, quanto do Sermão do Monte de Jesus. John York assim enfatiza e afirma a afirmativa, dizendo: o mundo carregado de pecado é atraído por tal sabedoria, especialmente quando ela caracteriza uma igreja onde curas e milagres estão na ordem do dia. Capítulo 5, versículo 13 a 18 de Tiago. Pedro assegura aos estrangeiros, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, que embora não fosse um povo, eles agora eram o povo de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Na segunda epístola, Pedro relaciona a vinda de Cristo à paciência de Deus, prolongando a oportunidade de salvação aos que perecem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9, versículo 11, 12 e 15. Terceiro subtópico, no Apocalipse. O clímax de Apocalipse é um clímax missionário. Se encararmos Apocalipse como uma visão do futuro, veremos que a missão da igreja será cumprida, pois João contemplou uma multidão que vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Ou seja, as nações alcançadas são as nações alcançadas sem acepção de pessoas.
A mensagem central de Apocalipse é o anúncio de um cordeiro que é leão e que venceu não para o seu benefício próprio, mas para conceder vitória aos que nunca venceriam sozinhos. Isso sim é missão. No livro de Apocalipse, Jesus revela a João a conclusão da longa jornada até os confins da terra e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas referidas no capítulo 2 e 3 situam-se na província da Ásia e, assim, devem ter sido vistas como igrejas missionárias. João relata que Deus está interessado pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, versículo 13, capítulo 7, versículo 9 e capítulo 11, versículo 15. O Novo Testamento mostra com mais clareza a forma pela qual Deus planejou restaurar a humanidade dominada pela maldição proveniente da queda. Para esse fim, o Senhor Deus envia o seu único Filho, que comprou com o seu sangue homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os os seus cooperadores na obra de restauração de toda a criação decaída e prisioneira de Satanás, por intermédio da sublime tarefa missionária. Missões no coração de Deus opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor. De todo o universo, missões está no coração de Deus. E onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, nos joelhos de quem dobram para interceder por missões, nos olhos de quem chora pelos missionários que sofrem, na mente de quem pensa diariamente em missões, na boca de quem divulga a obra de missões e na vida de quem se entrega pagando o alto preço para fazer missões. Voltando aqui para a lição bíblica, a conclusão nos diz assim: o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho que, com preço de sangue, pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce do coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 4, Lições Bíblicas Adultos, editado pela editora CPAD, que trouxe o título Missões Transculturais no Novo Testamento. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 5, Lições Bíblicas Adultos, que vai estar trazendo o título Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.